Olá, pessoal. Já perdi a conta de quantas vezes estive aqui nesse canal, né? Que bom que continuo sendo convidada. E é um prazer estar mais uma vez aqui, podendo falar sobre um assunto tão importante. Então, hoje eu e o professor Gabriel nós vamos falar como a tecnologia pode nos auxiliar ao fazer o planejamento tributário do produtor rural pessoa física, da teoria, mas também da prática, né? Que peço uma gentileza para vocês. Clica no botão compartilhar, coloca naquele grupo do WhatsApp dos seus colegas de produtor rural, de contadores. Com certeza vai ajudar bastante esse conteúdo. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do planejamento tributário, produtor rural, e a visão é para 2025 já, né? Visualizando a escrituração do livro caixa lá na declaração de ajuste anual 2025, também pensando numa possível migração para PJ e as consequências de você tributar como PJ. Tem alguns planejamentos que eu acho válido você fazer como PJ, mas eu coloco algumas ressalvas quando você está pensando em migrar para a PJ ou você realiza um planejamento tributário, não só de atividade rural, mas através da holding, aí surge uma holding no meio dos negócios e você coloca ali a atividade rural na PJ, como é que fica essa situação toda? Então nós vamos falar um pouquinho disso. O que nós vamos abordar inicialmente? Nós vamos falar do simples, do básico. E às vezes o básico tem profissional contábil que não consegue entregar nenhum básico, que é mostrar para o seu cliente qual planejamento tributário você pode fazer no cenário de tributação da pessoa física, sabe? Mostrar para o seu cliente que você está antenado às circunstâncias que a legislação fiscal permite, de você reduzir a carga tributária legalmente, de você realizar o planejamento dentro da lei e pagar menos imposto dentro da lei. Então isso é importante. Só que, obviamente, você precisa de ter uma ferramenta que permita você fazer isso, né, com uma certa celeridade, porque ainda existem produtores rurais e profissionais que assessoram os produtores rurais que deixa apenas para a virada do ano. Depois que vira o ano, meu amigo, não tem como você fazer planejamento. Eu vou falar de planejamento retroativo? Não tem como. Não dá para Planejamento é voltar no sempre tempo, né? isso. Não tem, o computador não tem máquina do tempo, não adianta. Eu vou passar a palavra para a Carol, porque a Carol, ela tem aí uma forma de explicar para vocês através do sisteminha da FarmConte, que vai esclarecer um pouco mais, que a gente utiliza também no dia a dia, muitos de vocês já utilizam no dia a dia, mas é importante relembrar alguns conceitos básicos, relembrar algumas situações básicas. Vão ter produtores que não vão colaborar com a sua parte, né, digamos assim, não vão levar os documentos até o produtor rural, ou vão levar de forma incompleta, ou vão continuar fazendo como era feito antigamente. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em escritório contábil, chegava ali em março, vinha o produtor com uma caixa ou um saco de arroz ali cheio de documento dentro. E aí tinha que organizar aqueles documentos para lançar. E de fato, hoje a gente fala, não temos máquina do tempo. Não posso voltar no tempo e criar uma nota de despesa, né, para resolver aquilo ali. Por quê? Porque essa era uma prática que era feita. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem a nota no bloco, né? Agora, 2 de janeiro, não teremos mais, vamos ter todas as operações eletrônicas. Mas se a gente for ver 10, 15 anos atrás, muitas operações não eram eletrônicas. E por isso se criou essa cultura. Não, se chegar lá em fevereiro, eu ver que o resultado não está favorável, eu negocio com alguém ali para gerar uma nota ali em 31 de dezembro, né? Para conseguir ajustar no meu livro caixa. Ou ainda faziam exatamente o que você falou, lançar sem ter nota, sem ter documento fiscal, somente lançar no livro caixa. E aí, qual que é o risco disso, né? Por que a gente não pode fazer isso hoje? Na verdade, nunca poderíamos ter feito, mas sabemos que acontecia. Porque hoje as operações são rastreadas. A minha nota pode ser manual, pode ser do bloco, mas esse terceiro com quem eu estou negociando, ele vai entregar uma declaração que vai citar, né, essa operação. E a gente tem as operações de fiscalização, que nós já cansamos de falar aqui no canal, né, Gabriel? De 2018 para cá, elas são muito fortes. E algo que eu tenho visto nos últimos meses é que não é só o grande produtor que é fiscalizado. Não é só o grande produtor que recebe lá uma cartinha da Receita Federal referente à operação Declara Grãos. A gente tem casos de produtores com faturamento total em torno de 200 mil no ano
recebendo notificação, seja porque ele não declarou imposto de renda ou porque ele declarou esse valor menor. Então, hoje, não interessa o tamanho do produtor, o grande produtor tem que ser os seus controles, claro que ele precisa de muito mais controles, né? Uma movimentação muito grande, mas o produtor pequeno também precisa disso, para estar em dia com as suas declarações, né? A gente sabe que existem as vantagens, quando ele tem um livro caixa escriturado, digamos que ele não, naquele ano ele não está obrigado a entregar imposto de renda, ele não atingiu o faturamento de 153 mil, mas ele tendo o livro caixa escriturado, ele consegue compensar esse prejuízo em ano posterior. Então, por isso que é importante, por menor que seja o produtor rural, ele precisa ter ali o seu livro caixa em dia para ter noção do seu resultado, conseguir justificar ali as suas ações para a Receita Federal. Com a chegada do livro caixa digital, o LCDPR, que foi instituído lá em 2018, a gente teve que fazer ele em 2019, né, referente ao ano calendário 19, e entregá-lo em 2020, mudou o cenário de como é feito o livro caixa do produtor. Deve ter alguém aqui que já passou por isso, né? Imagina eu chegar em março e eu ter que fazer um livro caixa digital citando conta bancária, onde passou cada recurso, citando o CNPJ ou CPF do participante, e eu ter que buscar informação lá de 12, 15 meses atrás. Então fica bem inviável de fazer isso. E com isso, as ferramentas tecnológicas se atualizaram para auxiliar nesse sentido, e foi aí que surgiu a FarmCont, tá? Então a FarmCont é uma plataforma voltada para que o contador consiga entregar as obrigações fiscais do produtor rural, além de gerar diversos controles, relatórios que a gente vai conseguir ver agora. A FarmCont, à medida que vai surgindo uma necessidade do contador especialista em agro, ela vai se aprimorando, ela vai criando funcionalidades que vão facilitando a vida do contador do agro. E essa parte é o que eu mais gosto e mais admiro da FarmCont, porque há um tempo atrás, que é um passado não muito distante, a gente utilizava sistemas de contabilidade convencionais em que muita gente registrava o livro caixa com base na emissão das notas fiscais por regime de competência e fazia todo o livro caixa por regime de competência. Livro de competência, né? Não é livro o caixa. livro da competência, né? Então, hoje em dia não dá mais para fazer isso. A Receita Federal ela tem um rastreio muito maior e por conta disso a gente usa o FarmCont aí. Tá? Mas, Carol, desculpa te interromper, vai lá. Vamos lá, então. Aqui eu tenho uma situação hipotética para mostrar para vocês o simulador do imposto de renda da FarmCont. Então, eu vou selecionar aqui um produtor rural. O Paulo Araújo é meu cliente. Hoje é dia 26 ou 7? 26 de novembro de 2024. Chamei o seu Paulo aqui ao escritório para a gente analisar qual é a situação dele. Com base em tudo que eu lancei, e aí o seu Paulo, o produtor que é meu cliente, ele entende, né, que ele precisa estar em dia com o seu livro caixa, com a sua situação fiscal. Ele fez um certificado digital para que a gente pudesse capturar as notas dele. Então, eu sei que este resultado aqui é o resultado que nós temos hoje no livro caixa dele. E qual que é esse resultado? Só um ponto. A FarmCont já fez o trabalho aí nesse caso. Para quem não conhece a FarmCont, né, de importar todas as notas fiscais que ele emitiu através do certificado digital dele, mesmo sendo pessoa física, né? Isso mesmo, através do certificado A1 do CPF dele. A plataforma da FarmCont, ela faz buscas a cada 4 horas no Cefaz Federal. Então, quando a gente vai ter ali um produtor que está numa região limítrofe, né, entre um estado e outro, acaba que ele adquire insumos no estado vizinho por ter um preço melhor, enfim, às vezes está até mais próximo, né? Então, a gente consegue fazer essa captura nacionalmente, tá? E isso vai proporcionar que a gente consiga fazer a escrituração praticamente em tempo real. Então, dessa forma, o contador que tem a tecnologia a seu favor, né, utilizando disso, ele vai ter a convicção de que está tudo ok aqui com o livro caixa do produtor, nós temos a situação em dia. Certo, o senhor Paulo aqui, o produtor que é meu cliente, qual é o resultado dele até então que nós temos lançado? Ele teve uma receita da atividade rural de 15.829.000, despesa de 14.200.000
1.087.000, portanto, temos lucro de 1.729.000. Tá? Só para explicar por que eu tenho 4 situações aqui. Eu tenho a situação do resultado do caixa e da receita dos 20% da receita bruta. E aí eu tenho duplicado. Por quê? Porque aqui na plataforma, no nosso simulador DIR, nós incluímos a opção de colocar informações fora da atividade rural, tanto de receitas como de despesas. E aí, com base nisso, ele vai indicar se a melhor opção é por dedução legal, no caso, a declaração de imposto de renda completa, ou a opção simplificada. Como a gente está falando de produtor rural, a gente vai se atentar a falar da parte do livro caixa mesmo, né? Se a gente vai optar pelo resultado do caixa ou pelos vídeos da receita bruta e o que isso impacta ali, como que eu vou tratar isso no dia a dia com o produtor rural, como que eu vou utilizar dessa ferramenta para apresentar planejamento tributário a ele, certo? Nesse caso, hoje, 26 de novembro, o nosso resultado atual é esse. Nós capturamos as notas do produtor, ele enviou o extrato OFX para que a gente pudesse importar para dentro da plataforma, conciliar as contas e nós temos esse resultado. Se o ano acabasse hoje, se o seu Paulo não vendesse mais nada, não comprasse mais nada, o resultado do livro caixa dele seria esse, lucro de 1.700.000. E aí, pelos cálculos, a ferramenta está nos apresentando que o melhor cenário para ele seria o resultado do livro caixa, receitas menos despesas, o cálculo, né, a aplicação do percentual após as deduções, após os descontos, daria o imposto a pagar de 463.000. Então aqui ele está me dando o indicador de menor alíquota na opção livro caixa. Tá? Nesse sentido, eu vou passar para o produtor, seu Paulo. A situação atual é essa. Tá dando 463.000 a pagar. E agora, né? O que a gente faz? A pergunta que nós vamos fazer a ele é o seguinte: o que tem ainda a faturar esse ano? Né? O senhor ainda tem algo a vender? Vai ser vendido, mas vai ser pago, né? Vai ser recebido o valor? Tem despesas que ainda deverão ser pagas durante o mês de dezembro? Porque tudo isso vai afetar o nosso resultado. Por isso, aqui na plataforma, nós temos a opção, na parte superior da tela, de informar valores a receber ou a pagar. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou perguntar para o produtor, o que tem a acontecer ainda agora no mês de dezembro? Aí ele vai falar, eu tenho tanto de soja que foi vendida e eu vou receber o valor agora dia 28 de dezembro. E eu também tenho despesas a pagar que vai dar em torno de tantos R$1.000. A gente pode pegar essa informação e simular o que muda no resultado, tá? Então, eu vou usar uns valores cheios aqui só para exemplificar. Por exemplo, digamos que o seu Paulo falou que ele ainda tem 3 milhões a receber de vendas que ele fez esse ano. Tá? Então, nós vamos colocar aqui em valores a receber 3 milhões. Que ele vai receber, por exemplo, em dezembro, né, Carol? Isso, vai receber até 31 de dezembro, tá? Recebeu até 31 de dezembro, vai afetar o livro caixa de 2024. Ao mesmo tempo, ele fala que ele ainda tem, entre salário, despesas fixas, parcelas de insumos que ele tem a pagar, R$80.000. Então, temos mais 3 milhões de receita e mais 80.000 de despesa. Vou clicar novamente em gerar o relatório e aí, com essas informações, ele vai recalcular. E recalculando, nós chegamos à situação de que mudou o cenário, tá? Se ele faturar esses 3 milhões a mais, se ele receber 3 milhões ainda dentro do ano de 2024, a melhor opção para ele, independente das despesas, né, vai ser de optar pela declaração por 20% da receita bruta. Então, essa despesa aqui, que ele teve ali de 80.000 a mais, não vai fazer diferença. O que eu posso apresentar para ele nesse sentido? Ele fala assim, eu vou receber dia 20 de dezembro. Esses 3 milhões. Seu Paulo, será que o senhor não pode, já que o senhor não quer ter esse salto, né, de pagar, ele iria pagar 400 mil, lembram aqui? Pela opção do livro caixa, tinha 400 e poucos mil a pagar. Com essa receita de 13 milhões, vai para 1.020. E ele não diz que não tem como, ele não tem, no ano posterior até ele consegue, mas ele tem ali, fez alguns investimentos, tem outros devedores, né, enfim, que ele tem que
cumprir ali com a obrigação do pagamento, ele não vai ter como pagar em maio R$ 1 milhão de imposto de renda. O que eu vou dizer para o seu Paulo? Seu Paulo, será que ao invés de receber no dia 20 de dezembro, o senhor não consegue falar para o comprador que está concedendo um prazo maior e receber esse valor lá em 2, 3, 5 de janeiro? Porque aí a gente leva essa receita para o ano que vem. E aí o senhor vai ter mais um período, mais um ano para se preparar para daí sim pagar esse valor a mais, né? Só em 2026. Então a gente ganha tempo, a gente não tá deixando de pagar, a gente só tá pagando mais tarde. Ao mesmo tempo que, se ele falar, não tem como, porque assim como eu não quero a receita, a pessoa que comprou a minha soja, ela precisa dessa despesa, então ela disse que não interessa, ela vai pagar em 2024, tá? O que a gente faz então? As despesas em 2024 já não nos servem mais, porque o mais vantajoso para a gente vai ser 20% da receita bruta. Então, o senhor peça um prazo para o seu fornecedor, mesmo que dê algum acréscimo, para jogar as despesas que a gente pode. Claro, a gente não vai deixar de pagar o salário, né? A gente não vai deixar de pagar ali as despesas fixas que a gente tem, mas jogar essas despesas para 2025, porque em 2024 ela já não vai afetar o nosso resultado. Não interessa se ele tiver 80 mil ou 200 ou nada de despesa, não vai afetar o nosso resultado. Então, claro que eu usei valores aqui bem fechados, bem redondos, né? Mas só para exemplificar como que com poucos cliques a gente consegue uma mudança de cenário. Por quê? O que os clientes da Farm.Cont faziam, né? Poderiam fazer antes de ter essa ferramenta? Eu poderia ir lá e lançar uma receita para simular e depois, só para ver qual está dando resultado, jogar lá na declaração do imposto de renda para conseguir ter aqui todos esses descontos, né? Que a gente tem os valores definidos, e aí vá que eu me esqueça de tirar aquela receita que eu coloquei, né? E então, se eu chego a fazer isso, eu tô arriscando ali, eu tô mexendo no livro caixa oficial do produtor rural. E aí, por isso que a gente criou aqui essa possibilidade de, com poucos cliques, eu fazer simulações diversas. Ah, mas aí ele vai lá e fala que ele pode adiantar algum pagamento de alguma coisa. Na verdade, são 250 mil. Vamos jogar aqui 250 mil para ver se muda a situação. Com 250 mil continua no mesmo caso, então não tem nada que a gente possa fazer para diminuir isso aqui. Seria um valor muito mais alto de despesas, que o produtor não tem recurso agora, ou a gente cessa as despesas, joga o que puder para o ano que vem e tenta chegar a este valor aqui de 1 milhão e 20 a pagar no próximo ano. Show de bola. E coloca ali, Carol, se me permite fazer uma simulação, coloca 1 milhão e 500 ali de despesa ali nesse período. Vamos ver o que vai acontecer. Com 1 milhão e 500 ele volta para o livro caixa. Ele volta lá. E aí a gente já cai para 800 mil pagar. Boa, Carol. Ou seja, né? Evita de estar fazendo a simulação direto no livro caixa, que é muito perigoso. Depois esquece lá de tirar aquele lançamento, né, e complica. E lembrando que aqueles 2 campos ali, né, Carol, eles são campos para você simular mesmo as despesas que você vai pagar ou as receitas que você vai receber até 31/12. Ah, Gabriel, mas eu tenho uma receita lá que vai receber só em 2025. Então, essa receita, ela não entra nesse livro caixa agora, né? Entra só no próximo livro caixa. E sem falar que a parte que dava mais trabalho, né, nem era até jogar esse lançamento lá, porque se fosse só um lançamento, bastaria a gente somar na receita ou na despesa, né? Mas jogar lá para dentro da declaração do imposto de renda, por quê? Eu preciso fazer todos esses cálculos, né, do desconto simplificado que eu vou ter, das alíquotas, né, que eu vou aplicar, qual que é a minha base de cálculo. Então, aqui dentro, a gente já destrinchou. E algo que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, como vocês sabem, nós tivemos um prazo estendido do imposto de renda. Ele foi ali para agosto, por causa da calamidade da enchente, né, que nós tivemos no mês de maio. Então, na prática, o que aconteceu? Teve muito escritório que não tinha condições de trabalhar, porque o escritório sofreu, né, com as consequências da água, ou os próprios colaboradores sofreram com isso. A gente teve o sistema aqui, a Procergs, né, que atende vários estados, não só o Rio Grande do Sul, ficou debaixo d'água e nós tivemos um atraso. Então, ele foi lá para agosto. E em agosto, nós já tínhamos lançado a ferramenta, então ela já foi validada pelos contadores aqui do Rio Grande do Sul que puderam utilizar. E
E, claro, eles utilizaram quando já tinha acabado o ano, né? Só que quando eu mostro dessa forma, e aí eu consigo até gerar um PDF disso aqui, eu consigo explicar para o produtor por que que dá esse valor a pagar, por que que é tão diferente eu utilizar somente a receita bruta ou eu utilizar o livro caixa. E aqui nós temos toda a memória de cálculo que é a mesma que está lá no programa do imposto de renda. Então, mesmo que eu vá utilizar, eu utilizei já quando estava acabado o ano, não tinha mais o que inventar, né, para colocar no livro, eu não tinha onde achar mais receita ou despesa, estava tudo lançado. Mas dessa forma a gente consegue explicar para o produtor por que nós chegamos a este valor, né, a pagar. Porque, de repente, no ano anterior, eu faturei mais e paguei menos. E agora eu tô com um faturamento menor, só que aí eu não tive um volume tão grande de despesa e eu tô acabando pagando mais. Assim, o contador vai conseguir demonstrar isso para o produtor rural. E aqui na parte superior, eu posso mostrar outro ano. Digamos que eu quero ver o ano anterior do Paulo, como que foi. 2023 que já está fechado, né? Em 2023, aqui ó, o resultado do Paulo foi mais vantajoso, mais uma vez, pela receita bruta. Então, o que a gente observa desse produtor é que ele tem um volume bem alto. A diferença ali das receitas dele é bem grande, né? Para o volume de despesas, porque ele está apresentando ano atrás de ano essa mesma demanda, né? De resultado mais vantajoso pela receita bruta e não pelo livro caixa. Se tivesse um prejuízo apurado no livro caixa normal, pela apuração do livro caixa, ele ia levar para o próximo ano. Exatamente, a gente consegue puxar aqui. Aí, digamos que aqui eu posso colocar o prejuízo que está escriturado na FarmCont, né? E aí eu vou selecionar os anos que eu quero. E digamos que é um cliente novo, que a gente não fui eu que fiz ano passado o livro dele. Vamos trocar lá para 2024. É tudo hipotético, tá, pessoal? A gente viu que tinha lucro em 2023, né? Digamos que aqui o seu Paulo tem esses 3 milhões a pagar, a receber, 1,5 milhão a pagar. E ele ainda tinha um prejuízo do ano anterior, que foi outro colega que fez, né? Eu não tenho aqui na FarmCont. Um prejuízo de 350 mil, vamos supor. Eu posso colocar aqui 350 mil. E aí ele vai considerar o prejuízo para nos mostrar o cálculo novamente. Aqui ele está considerando esse prejuízo e está me dando o valor do imposto a pagar. Então são várias possibilidades, né, que a gente tem. Eu posso tanto informar manualmente o prejuízo, como eu posso puxar dos anos anteriores que a gente tem fechados aqui dentro da plataforma da FarmCont, assim como eu posso simular outras fontes de receita ou despesa que seriam as que não são da atividade rural. Digamos que o produtor ele tem outra atividade, ele tem outra profissão, ele é produtor, mas ele também é dentista. Ele é produtor, ele já está aposentado, ele recebe ali um valor. Ele tem um grande volume de despesas dedutíveis que a gente pode colocar. E aí nós temos também essa opção aqui. Então, por exemplo, digamos que ele tenha despesas dedutíveis. Vamos jogar um valor aqui de 15 mil. E aí sim ele vai me indicar se a melhor opção é a declaração simplificada ou completa. Claro que esse a gente sabe que é mais difícil eu ter agora, né? Porque geralmente hoje com a declaração pré-preenchida, muitas das notas de despesa que as pessoas físicas têm vão aparecer só na pré-preenchida e aí a gente vai ter que buscar nos portais, né, municipais depois para conseguir o documento fiscal. Mas se eu já tiver uma noção desses valores, eu posso utilizar também para passar a orientação completa para o nosso cliente. Show de bola, hein? E só de pensar que isso nós não tínhamos no começo do ano passado, né? Então isso já ajuda bastante. Eu me recordo que eu tive fazendo algumas reuniões com produtores rurais lá do Mato Grosso e a gente apresentava em novembro, outubro ali, o cenário, né, de tributação, quanto que ficaria nos 20%, quanto que ficaria no livro caixa, com dedução legal, com as despesas do produtor rural. E o produtor rural, ele via que, poxa vida, meu contador está me mostrando o melhor caminho, meu contador está antenado, meu contador está atento, e mostrar também, olha, se você encontrar, e às vezes o produtor rural é mega inteligente, acho que com certeza ele entende de números, porque ele dá com cifras altíssimas. Ele batendo o olho nos demonstrativos, numa reunião, assim como essa que a gente está fazendo aqui, a gente faz uma reunião, faz um debate das discussões, olha,
E se a gente lançar lá uma despesa de 2 milhões, porque de repente eu estou precisando fazer um investimento, comprar um maquinário agora em dezembro, eu vou lá e já compro, porque eu estava pensando em comprar em janeiro. Já que eu estava pensando em comprar em janeiro, eu vou comprar agora em dezembro mesmo, porque eu já deduzo isso e deixo esse valor, esse dinheiro dentro do negócio, ao invés de pagar imposto. Sabe, isso tudo dentro da lei. Só que é possível fazer isso, né, gente? Antes de encerrar o ano. Depois que encerrou o ano, acabou. Por isso que a importância de fazer uma contabilidade do agronegócio, né, como o livro caixa do produtor rural, periodicamente, para ir acompanhando ao longo do ano. E aí a importância do contador ele mostrar para o produtor rural os benefícios de fazer uma contabilidade em tempo real. A contabilidade em tempo real é ter os lançamentos dos documentos lá em dia, certo? Ter os lançamentos dos documentos em dia, de janeiro até agora novembro. Você tendo isso em dia lá, a tendência é que você chegue em novembro agora é só pegar e fazer uma reunião básica, estratégica, para decidir onde que vai colocar o recurso da empresa, se vai receber agora uma venda de uma soja, ou de um gado, ou do milho, ou se vai deixar para 2025. Assim, é um planejamento tão básico, Carol, mas tão básico, só que tem muita gente que ainda não faz. Mas não faz por quê? Porque está muito corrido? O que está acontecendo no seu escritório? Por que você não dá conta de fazer? Não tem mais desculpa, né? Porque agora temos ferramentas aí que, por exemplo, a Farmconte, que já entrega tudo pronto para a gente. É só uma análise crítica mesmo, né? É uma análise crítica de consultoria mesmo, de um profissional que entende da sistemática do livro caixa, que entende da dedução legal, que entende do imposto de renda da pessoa física. Então, acho isso muito válido, muito importante nesse momento. Vamos falar, então, agora sobre PJ. Vamos lá, temos alguns minutinhos para falar sobre o PJ. E assim, gente, a PJ vamos dizer, um grande desafio para os contadores. Por quê? Porque, assim, você vai migrar para a PJ, você tem que pensar antes de migrar para a PJ, porque você vai ter outras obrigações lá que você não teria na pessoa física. E lembrando, na PJ, por exemplo, você não vai ter lá a flexibilidade de chegar no final do período, optar por um regime ou por outro. O regime do lucro presumido ou do lucro real, você faz a opção no início do ano. Então, a opção do lucro presumido, ela é feita lá no primeiro recolhimento do imposto de renda, mesma coisa com o lucro real. Aí uma vez que você fez o recolhimento do imposto de renda, você tem que recolher para o ano inteiro no regime tributário que você escolheu. Não é que nem no imposto de renda pessoa física, que você vira o ano, e aí lá no imposto de renda você vai fazer a opção por um ou por outro, certo? Então, aqui não dá para trabalhar nesse cenário. Só que também, às vezes, Gabriel, mas no meu caso, eu sempre venho utilizando um percentual de presunção dos 20% no imposto de renda da pessoa física. Eu quero ver se vale a pena passar para o lucro presumido. De repente, o lucro presumido vale mais a pena do que a pessoa física e, portanto, eu vou passar para o lucro presumido. Ok. Aí, algumas perguntas que eu costumo fazer para você, contador. Tá. Mas o que o produtor rural tem no seu livro caixa de produtos rurais, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Cada produto que você vende aí, por exemplo, soja é um, milho é outro NCM, gado é outro NCM. E assim você vai ter vários itens diferentes de receita que serão oferidas ao longo do período. E o primeiro passo é você separar todas as NCMs que você produz. Esse é o ponto. Gabriel, mas sabe o que é? Eu vou produzir só soja. Beleza, você vai produzir só soja, então como é que eu faço o tratamento da soja para você? Falo o tratamento da soja. O tratamento da soja é o seguinte, você vai pagar 8% de percentual de presunção de imposto de renda vezes 15% de alíquota. Certo? Você vai encontrar um percentual de alíquota efetiva de 1,2%, sem considerar o adicional de imposto de renda, 1,2%. E a CSLL, 1,08%. Só aí soma 1,2% mais 1,08%. Quando você olha assim, nossa, 1,2 mais 1,08, interessante, porque se eu pago lá 20% de percentual de presunção na pessoa física, vezes a alíquota máxima de imposto de renda, que vai dar 27,5, se você pegar a calculadora e multiplicar 20 vezes 5,5
20 vezes 27,5%, você vai encontrar uma alíquota efetiva aproximada de 5,5%. É isso que você vai encontrar. Ou 5,5% de IRPF versus 2,28% na pessoa jurídica. Pô, 2,28 na pessoa jurídica, eu vou migrar lá para a pessoa jurídica. Pois é, esse é o ponto que você tem que analisar. Só que aí tem outras coisas que você precisa avaliar também. Aí o maior erro do pessoal é essa parte dos outros tributos, que às vezes esquece de analisar. Acha que é isento, tudo é isento. Não é tudo isento, tá? Vamos lá, a soja, nós temos um benefício, graças a Deus tem um benefício por falar baixo, né? Tem que falar baixo, porque daqui a pouco tira o nosso benefício. A venda da soja, ela tem benefício de suspensão do PIS e COFINS. Então, quando você vende a soja, tem suspensão. Bom, quando você já não tem incidência de PIS e COFINS, já ajuda. Pô, se eu tivesse 3,65% de lucro presumido, já me complica, porque vai 3,65 mais 2,28, eu estou falando 2,28 sem considerar adicional de imposto de renda. Então, mais 3,65 vai para 5,93. É o famoso 5,93. Quem conhece o 5,93 aí na faculdade, na pós-graduação, nos cursos do professor Gabriel, da Caroline Karsten, a gente fala do 5,93. O 5,93 nada mais é do que imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Mas, Gabriel, se eu comparar imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS 5,93 versus o 5,5 lá no imposto de renda da pessoa física, compensa ficar lá na pessoa física. Eu prefiro pagar 5,5. Pois é, aí é um outro ponto, certo? É um outro ponto. Que realmente você não avaliou se o produto tinha tributação de PIS e COFINS. Aí realmente não vai valer a pena. Ah, mas sabe o que é, Gabriel? Eu tenho uma safra, depois eu tenho ali uma entre safra que eu vou fazer a colheita de milho. E o milho, apesar de não ser um volume muito alto, eu tenho uma safrinha de milho ali e essa safrinha ela me gera uma receita de tanto. Lá no imposto de renda da pessoa física, o milho é 5,5 imposto de renda da pessoa física e mais o fundo rural, lá o 1,5 ou a contribuição previdenciária sobre a folha, um dos dois. Lá na pessoa jurídica, o milho não tem benefício de PIS e COFINS de suspensão, a não ser que você esteja vendendo o milho como uma ração ou como um insumo que tem um benefício da lei na situação de insumo para alguma outra atividade que permita a não incidência desse tipo de, entre aspas, ração. Entendeu? Então, veja, o milho, a tendência é que ele seja tributado normalmente. Já a soja tem a suspensão. Gabriel, mas e aí se eu, por exemplo, vendo o gado? O gado também tem suspensão quando você vende para frigorífico, mas tem algumas situações que, dependendo para quem você vai vender, você vai ter que pagar o PIS e COFINS, certo? Então, esse é um ponto que você tem que avaliar e eu costumo classificar da seguinte forma. Para cada tipo de operação que você tem, você vai criar uma variável. O que significa variável? Bom, você vende soja, é uma variável. Se você vende milho, é uma outra variável. Você vende milho não tributado porque você tem algum benefício na situação de ração ou algo do tipo, aí você vai colocar uma terceira variável. Aí você vende gado com suspensão, mais uma variável. Você vende gado numa hipótese em que é tributada, aí é uma quinta variável. E assim você vai criar várias situações que têm tributação ou não. Obviamente que cada uma dessas variáveis tem uma estimativa de receita. Você tem que ter estimativa de receita para fazer a comparação. Vai somar tudo e comparar com o que você paga na pessoa física. Na pessoa física nós já vimos, que a Caroline ali já demonstrou como que deve ser pago na pessoa física, qual o planejamento que você tem na pessoa física. Aquilo ali dentro da pessoa física, o FarmCont é perfeito nesse ponto. Só que aí você tem que comparar com a pessoa jurídica. Você pode até pegar as informações do FarmCont e comparar com a PJ. Ah, Gabriel, mas aí a FarmCont não compara a PJ, realmente não compara, você tem que fazer esses cálculos, né, para ver se realmente vale a pena tributar pela PJ, certo? E esse é um ponto. Ah, Gabriel, mas você esqueceu de uma outra coisa, tem o ICMS. Realmente, não podemos esquecer do ICMS. O ICMS é um outro ponto que você vai ter que verificar na legislação do seu estado qual que é o tratamento tributário dado para aquele produto que você vende na atividade rural. E a maioria dos produtos, eu não gosto de falar que é sempre assim, mas eu posso dizer que boa parte dos estados, eles
tratam essa venda do produto rural, em alguns casos, como diferido. Ele difere o ICMS. Então, existe o diferimento por parte do seu estado em vários produtos. Não vou dizer todos, porque é trabalho seu de conferir no seu estado se tem o diferimento ou não tem. Aí você vai utilizar a ferramenta de buscas aí da Econet, entre outras ferramentas de busca de cada NCM que você tem, para verificar se você tem ou não tem benefício de ICMS ali no seu estado. Digamos que tem benefício e você está tranquilo na tributação do ICMS para os produtos que você produz e vende. Ótimo, muito bem. Agora você vai fazer o seguinte, você vai zerar o ICMS, ok? E vai acrescentar ainda no seu planejamento as contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento ou sobre a receita bruta. Da mesma forma que existe a contribuição previdenciária, folha e receita, existe também na pessoa física, só que na pessoa jurídica. Só que as alíquotas são um pouquinho mais diferentes, certo? As alíquotas são específicas para a pessoa jurídica. Aumenta um pouquinho na pessoa jurídica, não em relação à folha de pagamento, mas em relação à contribuição sobre a comercialização. Aí você vai incluir tudo isso e vai fazer a comparação com a pessoa física, certo? Então, esse é o planejamento. Agora é o seguinte, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês aqui. Sabe que eu percebi algumas coisas ultimamente, que o pessoal fez planejamento assim de holding, os advogados fizeram planejamento de holding, e acontece aqui, apareceu uns contadores aqui, Gabriel, fizeram um planejamento de holding aqui, esqueceram de pensar na atividade rural. E agora, o que eu faço para resolver isso? Porque levaram o imóvel rural para a holding, e aí fica naquela situação. Bom, gente, se você integraliza o imóvel rural na holding, quem tem direito de explorar o imóvel rural no primeiro momento? No primeiro momento, quem tem direito de explorar o imóvel rural é a holding, é a PJ. E aí a holding tem que escolher o regime tributário, se vai ser tributado do lucro presumido ou do lucro real, e aí aplicar as regras de tributação. Aí, veja, quando fizeram isso, não levaram em conta essa situação. Acharam que continuaria sendo tributado na pessoa física, mas para tributar na pessoa física, as pessoas físicas elas precisam ter um vínculo com a terra. Mas como é que as pessoas físicas têm um vínculo com a terra? Aí você pode vincular de algumas maneiras. É pagar um arrendamento, na verdade, não são muitas maneiras, não. É o arrendamento. Por que eu falo muitas maneiras? Porque tem gente que fala assim, Gabriel, eu posso fazer um comodato? Um comodato da PJ para a PF, gratuito. Olha, quando o comodato, vamos dizer assim, é feito entre PJ e PF, a Receita Federal pode enxergar isso como um oferimento de receita, como se fosse um aluguel na pessoa jurídica, ou como se fosse um arrendamento na pessoa jurídica. Então, não vejo como muito conservador, não, fazer esse tipo de procedimento. Então, veja, esse planejamento entre PF e PJ, ele é válido a partir do momento em que você leva em consideração todas as variáveis, incluindo a questão da holding também. Eu quero fazer o planejamento global envolvendo a holding, porque eu vou economizar no ITBI e vou economizar no planejamento sucessório. Mas e aí na pessoa jurídica, o que você vai fazer depois com a tributação? Aí você está vendendo milho na pessoa jurídica, tudo tributado, vai pagar mais imposto na pessoa jurídica. Mas e o que eu faço com o prejuízo que eu tinha na pessoa física? Perdeu, porque você mandou para a pessoa jurídica, entendeu? Então não tem como mais você aproveitar os prejuízos que você tinha no CPF. Não existe isso. Passou para a pessoa jurídica, acabou. Por isso que o planejamento tributário envolvendo holding rural, ele não deve ser exclusivamente pensado só para transferir o imóvel para a PJ e planejar a integralização, planejamento sucessório. Envolve muito mais coisa do que isso. Essa planilha, ela está dentro do nosso curso de especialista tributário em produto rural e a gente faz um comparativo com soja, para ver como é que fica no lucro presumido essa tributação aqui. Então, por exemplo, uma receita de 1.250.000, nesse caso aqui tem um pouquinho de adicional de imposto de renda, calculei o adicional, calculei a CSLL com a alíquota de 9%, o PIS e COFINS eu zerei aqui, PIS e COFINS deixei suspenso, o ICMS, considerando que haja benefício no Estado também deixei zerado, e aí eu tenho ali as contribuições previdenciárias sobre a receita da produção rural ou a opção pela folha de pagamento, uma coisa ou outra. Você vai fazer a opção por aquilo que é mais conveniente para você, aquilo que é mais benéfico para você. Tá? Obviamente que aqui nós temos uma alíquota de 4,93. O FNDE, né, aqui no produtor rural já deixou de ser exigido, né? Então nós temos a possibilidade também de não pagar o FNDE. Beleza? Bom, aí, comparado isso aqui, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre, você vai ter todos os tributos calculados com base na contribuição
com base no período, né, anual, e calculou lá o total, o montante dos tributos. Deu 4,93% no lucro presumido, versus o que você pagaria na pessoa física. O que você pagaria na pessoa física? Você vai pagar lá o imposto de renda, que a carga máxima de imposto de renda na pessoa física, a gente costuma resumir, costuma estimar em 5,5. É o máximo que você paga no imposto de renda. Só para a gente simplificar aqui as contas, né? Porque tem até a dedução legal lá, a parcela deduzir, que diminui um pouquinho, 5,40, alguma coisa, dependendo da situação, cai um pouquinho. Mas a gente costuma arredondar para 5,5 de carga máxima no imposto de renda de pessoa física, mas a lei tem mais a contribuição previdenciária sobre a comercialização, que é 1,5. Então, a carga máxima da pessoa física é 5,5 mais 1,5, que é de do Fundo Rural. Ah, Gabriel, mas aí eu optei pela folha de pagamento na pessoa física. Então, você vai pegar 5,5 mais a contribuição sobre folha, que é o que representa da sua receita bruta, e fazer a comparação da alíquota efetiva com a pessoa física. E aí você vai ter um cenário de tributação no lucro presumido, um cenário de tributação na pessoa física, um cenário de tributação no livro caixa, que você pode até demonstrar, se o livro caixa não for favorável para você, o próprio Farm/Conte já vai demonstrar isso, né? Mas aqui eu procuro colocar o cenário 1, 2 e 3, quanto que você pagaria em cada um dos cenários. Lucro presumido, pessoa física, 20%, e o livro caixa. Então, existe assim uma situação que pode ir à economia, obviamente que eu coloquei aqui um caso de soja, mas quando você tem um caso de milho ou algum produto tributado, o que você tem que fazer? Separar e calcular sobre a receita estimada no período o valor da tributação do PIS e COFINS sobre o milho e também verificar se não tem ICMS no seu estado. Carol, passo a palavra para você fazer as considerações finais desse dia incrível que a gente fez aqui. Essa live com certeza vai ser muito assistida ao longo desse finalzinho de 2025. Compartilha essa live, deixa o like, porque essa live precisa chegar até outras pessoas que precisam desse conteúdo, verdade, Carol? Com certeza, Gabriel, com certeza. Ainda há tempo, né? A gente está aí no finalzinho de novembro, mas hoje a tecnologia nos auxilia nesse sentido e a gente vai conseguir, de repente, se eu ainda não tenho atualizado, né, e eu tenho as ferramentas, eu consigo atualizar o livro caixa para ter essa resposta do planejamento antes de acabar o ano, para poder aconselhar o produtor nesse sentido. O básico é o que a gente falou lá no início, de nada adianta eu esperar até virar o ano, nada mais pode ser feito nesse sentido. E nós aqui da Farm/Conte, a gente está sempre buscando evoluir, né, nesse sentido de facilitar para você tanto a escrituração em si, a escrituração do livro caixa, né, as rotinas diárias, mas também na parte de relatório, para que a gente consiga ali com poucos cliques mostrar para o produtor rural o resultado dele, mostrar um diagnóstico do negócio dele, mostrar ali da onde vem, qual é o produto que ele tem mais rendimento, né? Qual é a despesa que mais onera. Então, tudo isso dentro da Farm/Conte a gente consegue mostrar para o produtor rural, porque hoje nós sabemos que até mesmo os grandes produtores rurais, se a gente pergunta quanto que ele gasta de insumo, né? Esses dias a gente teve um contato com um produtor rural. No caso, ele é cliente do nosso cliente, né? Que é o contador. E aí ele relatou que antes ele não conseguia saber, ele queria saber quanto ele pagava de defensivo e ele não tinha essa informação. E aí quando a gente vai mantendo esses controles básicos, né, essa contabilidade mês a mês, além do planejamento tributário, a gente vai conseguir apresentar dados para a gestão do negócio do produtor rural. E então, se você quiser aprender mais sobre holding e produtor rural, tem um curso para cada tema lá dentro da nossa plataforma Contabilista Play. Só que eu vou dizer uma coisa, esse curso vai ser reajustado para 2025, os dois. Então, você vai ter que aproveitar esse momento, garantir a sua vaga. É só você no site da contabilistaplay.com.br, acesso por um ano para você acompanhar todas as atualizações tributárias e aulas novas envolvendo esse tema, o tema que você escolher. Fechou? Gente, mas muito obrigado por você ter ficado conosco até o final. Deixa o like aqui, compartilha esse vídeo. E Caroline, você é de casa, sempre junto. Muito obrigado mesmo por você estar acompanhando aqui conosco, sempre estar na parceria. Farm/Conte, Contabilista Play, desde o começo juntos. Então, bora para cima que 2025 é tudo nosso. Bora, valeu, obrigado, até.